Olá, vamos para mais um encontro, esse de arte. O assunto abordado hoje é arte, mais especificamente luz, sombra e ação. A palavra animação é usada para falar de desenhos animados, exibidos na sala de cinema e canais de televisão, mas pode também ser empregada para se referir a outras formas de animar imagem ou objetos. Como você viu em encontros anteriores, todo teatro de bonecos também é considerado teatro de animação. Para se utilizar de objetos inanimados, que por meio da manipulação se tornam vivos, transformando-se em personagem. A imagem mostra a fotografia do espetáculo Yara, o encontro das águas da CIA Illuminato, Companhia Illuminato, de Brasília, Distrito Federal. É inspirada no mito da Yara, transmitido pela cultura de alguns povos indígenas brasileiros, original da região amazônica. Segundo o mito, isto é um ser metade mulher e metade peixe, que a gente conhece por sereia. Habitantes das profundezas das águas dos rios, que cantam uma melodia irresistivelmente bela, capaz de atrair os homens para o fundo do mar. Na história, um homem, após sonhar com uma mulher sobrenatural, procura o pajé na aldeia, buscando compreender os mistérios desse ser. A partir daí, descobre a história de Yara e, segundo o sinopse do espetáculo, mergulha com ela nas profundezas do próprio destino. A Companhia Illuminato é um grupo que trabalha desde 2008 com teatro de animação, formada pelos bonequeiros brasileiros Tiago Brezani e pela atriz argentina Soledad Garcia. Início das atividades desses dois começou em Buenos Aires, na Argentina, quando esses dois integrantes estudavam em uma universidade de lá. Desde então, eles já fizeram espetáculos com técnicas diferentes de animação, como boneco de luva e mesa, e a partir de 2012, já residente em Brasília, tem voltado o seu trabalho e suas pesquisas principalmente para o teatro de sombra. Para se fazer um teatro de sombra, é preciso uma fonte de luz, uma superfície de projeção, e serão manipulados bonecos, objetos, atores, entre a fonte de luz e a superfície. Diversos recursos podem ser usados para os personagens e para compor a cenografia, como bonecos. Como você viu na imagem 2, eu mostrei duas imagens. Na imagem 2, você tem objetos, máscara, o corpo ou parte dele. Na superfície na qual as sombras serão projetadas, será usada de forma diferente, de acordo com sua característica. Se não tiver transparência, como na parede, a sombra é projetada diretamente sobre ela e o público assiste à frente. Se tiver alguma transparência, como um tecido claro ou papel, a sombra atravessa a superfície e o público visualiza do outro lado da tela. A iluminação é o que traz as maiores variações para essa linguagem. As fontes de luz podem ser natural, como o fogo, velas, lampiões, lamparinas e a própria luz do sol, ou artificiais,
como lanterna, refletores e lâmpadas dos mais variados tipos. Cada tipo de iluminação vai gerar um tipo de sombra diferente. Quanto mais localizada a luz, sombra mais nítida e definida serão geradas. E quanto mais perto da fonte de luz, maior a sombra que aparece na tela. Dessa forma, é possível brincar com diversas possibilidades de interação entre a sombra, luz e a cenografia. Por causa dessa variação de efeito nas sombras proporcionadas pela iluminação, com o passar do tempo e a descoberta de nova tecnologia na fabricação de lâmpadas, por exemplo, o teatro de sombra vem mudando bastante. Uma das principais mudanças se deu com a invenção da lâmpada halogena, que possui luz branca, brilhante e pontual, o que possibilita realçar as cores e os objetos muito melhor do que as lâmpadas comuns, lógico, né? Ainda falando da imagem, que eu mostrei a imagem 1 e 2, mostra o espetáculo do ponto de vista do público. Pode-se ver os personagens, as imagens que formam o cenário, as cores, as luzes, tudo isso como sombra projetada em um tecido. Mas não se vê os objetos utilizados para se fazer essas sombras e cenários. As pessoas e os manipuladores e os equipamentos de luz, nada disso você pode ver. E nessa imagem nós estamos vendo aí que mostra um dos posicionamentos comuns dos elementos do teatro de sombra. Essas imagens são fotografias do mesmo espetáculo, porém agora a gente mostra a parte de trás do tecido usado para a projeção. Dessa forma é possível brincar com diversas maneiras de interação entre sombra e cenografia. Para se obter cores nas sombras, é preciso utilizar papéis ou outro objeto colorido e com transparência, como um celofane, para a luz passar e a cor aparecer na sombra. Por exemplo, ainda na imagem 3, a personagem está inserida em um fundo azul, podendo dar a ideia de que está na água. Esse fundo pode ser feito simplesmente colocando um pedaço de papel celofane azul na frente do ponto de luz, cobrindo todo. Agora observe na imagem 2, que eu passei lá no início, onde o fundo azul aparece somente na metade do cenário. Nesse caso, pode-se conseguir este efeito colocando o mesmo papel celofane em somente metade do ponto de luz, obtendo-se a leitura de que o personagem está mergulhando na água. A imagem também, além de outros objetos que compõem o cenário, como na imagem 1, a primeira, que eu, no início do vídeo, em que algo com a forma de plantas e uma transparência verde traz a ideia de que os personagens estão em uma floresta. Em países como China, Indonésia, Índia e Turquia, o teatro de sombra é uma atividade muito tradicional e antiga. Os bonecos de teatro de sombra chineses são muito ricos em detalhes.
Para um boneco de sombra transmitir a sensação de textura, é preciso pensar nisso no momento da sua confecção. Assim, no desenho são feitos buraquinhos que vão ficar no papel, pois a luz só passa por entre eles e vão da imagem. Na imagem dos dois guerreiros que vão, os traços finos dão a ideia de textura para a roupa dos personagens e de delicadeza. No teatro de sombra contemporâneo, de forma geral, prioriza a sequência de imagem e o som, trilha sonora e o sonoplastia, para se contar a história. O texto serve como um suporte para complementar o entendimento do espetáculo. Com o espetáculo Yara, o Encanto das Águas, a companhia Lumiato já rodou por diversas cidades brasileiras, promovendo também cursos de teatro de sombra. Ao final de cada apresentação, o grupo costuma abrir um bate-papo com o público, onde mostra todos os recursos utilizados no espetáculo e fala um pouco das técnicas utilizadas. Aproveitar o ensejo para contar uma história, uma lenda chinesa, ou coisa linda. No CCBB, Teatro de Sombras e Animação Computadorizada, cria a magia da lenda do pote. Há um tempo na China vivia um menino chamado Biliri, que adorava flores. Tudo que ele plantava florescia. O imperador também adorava flores e decidiu dar a cada criança do reino uma semente e propôs que a cultivasse por um ano, prazo que coincidia com a chegada da primavera. Quem fizesse o melhor trabalho seria sucessor do imperador. Biliri plantou a semente e cuidou dela, Cuidou da semente com muito carinho. Só que a semente não brotou. Chegou a primavera e com ela o dia de apresentar o resultado do seu cultivo. Triste e preocupado, Biliri enfrentou a gozação dos amigos e levou o vaso vazio ao imperador. Por sua sinceridade e coragem, ganhou confiança do soberano e foi escolhido para sucedê-lo. A lenda faz parte da tradição oral chinesa sobre perseverança, honestidade e amor à natureza. E por inúmeras vezes foi contada pelo diretor de teatro, Ricardo Karma, e seus filhos pequenos, ou a seus filhos pequenos. Em algumas delas, ele se emocionou de tal ponto que chegou a chorar. Tantas vezes foi surpreendido por uma aparentemente inexplicável magia que, para entendê-la melhor, ele decidiu adaptar a história para o teatro, o lugar ideal para se contar a história. Depois de longo trabalho com uma equipe técnica e muitos ensaios, o diretor da companhia do Centro de Teatro da Terra, Companhia de Centro da Terra, conseguiu materializar a lenda chinesa na peça infantil Biliri e o Pote Vazio. A peça infantil Biliri e o Pote Vazio. E que as crianças brasileiras têm a oportunidade de ver agora no CBB até outubro. Vamos ver se essa pandemia me ajuda. Bem no meio das crianças. A mostragem inédita de Ricardo Karma estabelece um inesperado jogo cênico entre o também lendário
o lendário teatro de sombra chinês, e a mais contemporânea técnica de animação computadorizada. O resultado é uma incrível brincadeira para confundir o espectador, que não saberá identificar quando as personagens são atores de verdade ou recursos de teatro de sombra. Tudo isso é embalado por caprichos, trilha sonora baseada nas sonetas de Beethoven. Eita, que lindo deve ser. Segundo explica o próprio diretor, sua equipe se aventurou por águas desconhecidas, motivada por uma história infantil. E a travessia não foi nada fácil, com muitas complexidades técnicas e ensaios trabalhosos. No entanto, o processo era sedutor e misteriosamente nos encantava a cada momento. E conclui: perceba agora que fomos tocados por uma certa magia muito antiga, escondida nas palavras dessa estranha fábula. O grande desafio da montagem do espetáculo foi fazer desaparecer a emenda entre os elementos bidimensionais, ou seja, tela usada no palco para recursos de vídeos e teatro de sombra. Ele misturou, fez a transição e tridimensionalmente atores em cena, né? Ele colocou a cena e colocou as sombras. Os atores ou suas silhuetas bidimensionais sai da tela e continua como sombra tridimensionais no palco. Esse diálogo também ilustra dois lados da humanidade: o sombrio das guerras, reforçado na história pela falta de herdeiro, e o lado colorido da esperança, da possibilidade de futuro, representado num espetáculo pelo menino Billy. Outro recurso usado para representar essas duas faces da humanidade é a cor, quando a história se passa num reino sombrio das guerras. As cenas são preto e branco. Já no mundo florido de Billy, as cores sobressaem. Para que tudo isso as materializem ou se materialize no palco, Ricardo Karma contou com o talento do seu velho parceiro Jorge de Anchieta, que criou uma cenografia com dois planos, o real e o virtual, dialogando com a animação. A animação computadorizada de Almi Adimoni. Ao final do espetáculo, essa cenografia se estende até a plateia, invadindo-a de forma surpreendente. Há 20 anos, no cenário artístico paulista, a Companhia do Centro da Terra se destaca pela trajetória calcada na pesquisa para integrar diferentes linguagens cênicas, profundamente performance e arte tecnológica em grandes instalações interativas. No entanto, no elenco da peça estão Gustavo Van, Marion de la Rosa, Paula Arruda e Ellen Regina. Não sei se vocês conhecem, mas são as figuras e atores maravilhosos.
Vou mostrar a vocês umas imagens que são do espetáculo Sandoval, que significa Sandoland, que significa Terra das Sombras em inglês. O trabalho criado em 2009 da companhia de dança pelo Bolos já viajou por 32 países. Conta a história de uma menina que faz uma viagem por um mundo de sombras e se depara com criaturas surpreendentes, mágicas e fantasmagóricas que a fazem perceber melhor quem ela é. A companhia também utiliza recursos de teatro de sombras, de filmes e de mídias digitais na criação de seus espetáculos. Criada em 1971 em New Hampshire, nos Estados Unidos, não sei nem que lugar é esse, isso eu não conheço não. A companhia começou por meio do encontro de Moisés Pedito, Jonathan Ward e Steve Johnson. Ao matricular-se em uma aula de dança ministrada por Alison Berg, e nessa aula eles criaram suas primeiras danças intituladas Pitobulus, que dá o nome de a companhia. O que é mais característico da companhia Pitobulus em relação a outras que trabalham com sombras é o modo como eles utilizam o corpo para criar as imagens. Por serem bailarinos e acrobatas, propõem contorcionismo e figuras que cria nas imagens, situações que muitas vezes nem precisa de outros recursos. Os diferentes aspectos que o corpo cria deriva da proximidade ou distância da tela. Quanto mais perto da luz, maior o corpo fica. E vice-versa, né? Pode ficar mais perto, se você ficar mais perto, o corpo vai aumentar. E se ficar mais distante, vai diminuir. Tem essa variação. Essa variação de junção dos corpos de diferentes maneiras e da habilidade e alongamento corporal dos bailarinos. Eles trabalham bastante com o corpo para fazer isso. Bom, por hoje é só. Mais um encontro maravilhoso, né? É emocionante. E vamos aguardar um próximo encontro na próxima semana. Também dessa maneira maravilhosa. Então até a próxima semana aí. Que Deus nos ajude sempre.